Quero só colocar algo para vocês dentro do assunto que nós vamos pesquisar um pouquinho mais na frente. A condição de aprisionamento de Satã, ela não é uma condição de escolha humana. Ela é uma condição misteriosa. Nós vemos na mulher que vivia corcunda, 18 anos, curvada. Jesus fala que há 18 anos Satanás tinha aprisionado essa vida, essa alma. Entendemos então com isso, irmão, que existem condições na tua vida que enquanto não houver um reconhecimento da soberania de Cristo, tu não serás liberto. Pode procurar Mahatma Gandhi, Lutero, pastores, bispos, espíritas, umbanda, macumba, seja lá o que for. Porque nós vimos isso em Lucas 13, do 10 ao 17. Jesus liberta a mulher e fala que ela estava aprisionada por Satã 18 anos. E nem por isso ela caiu com a mão para trás endemoniada, repito. E nem por isso ela manifestava nenhum espírito ruim. Era uma mulher que há 18 anos ia na sinagoga. Está dizendo no texto. Devia ser aquela que nunca perdia um culto. Mas ao mesmo tempo, irmão, andava curvada sempre olhando para o chão. Era uma prisão. Um espírito de enfermidade, diz o texto. Jesus fala que Satanás colocou essa condição nela há 18 anos. Significa que existem prisões em nossa existência, você sabe do que eu estou falando, que vira e mexe você visita essas áreas, que não é uma condição tua, amigo, é uma condição espiritual. Devemos ir a Cristo, para que Cristo verdadeiramente nos liberte, sem nenhuma vergonha, mas acreditando que precisamos ser libertos de muitas coisas, e uma delas é a falta de fé de seguir a Cristo. Com todo o teu coração, com tudo que tu tem, com tudo que tu é, e até mesmo abrindo mão do que você é hoje. Isso eu quero ressaltar para começar o assunto. Que Deus nos abençoe. Olá, meus amigos. Espero que esteja tudo bem. E se não tiver também, faz parte de um processo de Deus na nossa vida. Porque a mentalidade evangélica, cristã, ou católica, é que para que Deus esteja em nossa vida, uma das grandes manifestações de Deus na nossa vida é que as coisas estejam tudo bem. Mas se tu reparar bem na Escritura, os que realmente tiveram um encontro com Deus, que viram a glória de Deus em seus corpos, em suas vidas, eles caminharam durante muito tempo da sua existência com grandes problemas, com grandes doenças, com grandes dificuldades. Algumas mulheres estéreis, não tinham filho. Outras entregaram seus filhos para a morte. Outros viram seus maridos serem torturados por amor a Deus. Outros comeram suas crianças em grande sofrimento. Então, um dos meios da manifestação de Deus também é o sofrimento. A prova disso é um texto que eu quero ler com vocês, que está em Lucas 13, do versículo 10 em diante. Uma mulher que era corcunda, que tinha um problema na coluna muito grande nas costas e andava encurvada. Vamos ler o texto para não ficar só nas minhas palavras? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, Jesus a observou. Jesus a viu. E disse para ela: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, logo a partir do momento da cura dela, ela começou a louvar a Deus dentro da sinagoga, porque de fato ela já estava 18 anos daquele jeito. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o que regia a sinagoga, o dirigente da sinagoga, como hoje se fosse o pastor, ou o padre, ou o rabino, ele tomou a palavra, e indignado, porque Jesus curava no sábado,
e disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar, pois vinde para seres curado. E no dia de sábado ele reclamou, o principal da sinagoga reclamou, porque Jesus curava no sábado. Porque os judeus tinham um entendimento que o sábado era um local de descanso, e não era. Um dos propósitos do sábado era que o homem viesse se alegrar profundamente com o seu próximo no sábado, por causa dos feitos de Deus durante a semana. Era um período de descanso do corpo para refazer toda a força do corpo e também refazer todos os seus objetivos da próxima semana. E, acima de tudo, louvar a Deus por aquilo que ele fez. E o sábado também era usado em socorro ao semelhante, né? Porque o homem estava sempre nos seus afazeres, então ele não tinha como saber a necessidade do seu próximo diariamente. O sábado foi posto como símbolo de grande alegria dos feitos de Deus e de uma comunhão profunda com o seu semelhante e com Deus também. Mas os judeus entenderam isso errado, que no sábado não fazia nada. Mas sendo que no sábado o judeu pegava o seu boi, a sua ovelha, o seu jumento, e levava para o pasto, para comer e para beber. Aí Jesus já fala isso. Respondeu, porém, Jesus, hipócrita, chamou-lhe logo de mentiroso, ou seja, alguém que forja algo, né? A palavra hipocrisia, no grego, significa aquele que usa uma máscara, que nunca revela de fato o seu coração, que nunca manifesta de fato os seus pensamentos. Ele diz que, por exemplo, ele apresenta uma santidade, mas a intenção dele é destruir. Ele apresenta sempre duplo ânimo, dupla personalidade. E isso é o que mais acontece nos nossos dias. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, onde eu quero me prender, meu amigo? Um dos fatores principais da vida do homem. Ninguém queria, como aquela mulher, andar 18 anos com um peso nas costas. 18 anos corcunda, curvada, sem poder olhar para frente. Tu imagina ela dentro da sinagoga, ouvindo a mensagem de Cristo, mas ela com certeza devia ter uma grande dificuldade para sentar como para andar. Devia andar com uma bengala e sentar com muita dificuldade. A Escritura nos mostra que Jesus, quando acabou de pregar na sinagoga, chamou-a para o meio. E Jesus falou assim para ela, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. O príncipe da sinagoga, o principal, foi contra uma ação de Cristo libertando aquela vida de 18 anos. Mas onde eu quero me prender, meu querido, é que para aquela mulher devia ser muito dificultoso na vida dela viver daquele jeito. Mas aprove a Deus, naquele sábado, a libertar. Trazer sobre ela a salvação. E Jesus usa um termo para ela, fala que ela é filha de Abraão. Quando a Bíblia fala que alguém é filho de Abraão, significa que sobre ele também repousa a graça de Deus. E o suprimento, a providência de Deus de forma diária. É uma promessa isso, os filhos de Abraão. E o interessante é que nós entendemos que uma pessoa, quando está endemoniada, ou com o diabo, ou enferma, tem que cair com a mão para trás. E a Bíblia nos revela que isso não é verdade. Jesus fala que há 18 anos Satanás tinha preso aquela mulher. O que isso significa? Significa uma condição do governo de Satã sobre a vida dela. E isso pode estar acontecendo também na minha vida e na sua vida hoje. Nós podemos estar vivendo, indo para a igreja, como essa mulher ia 18 anos para a sinagoga, amigo. Nós podemos estar indo hoje para a igreja, para a Assembleia, para a Batista, para qual for a denominação, para o centro de Macumba, para o Umbanda, para onde você quiser ir. E você pode estar hoje dentro de uma condição aprisionada pelo diabo sem que tu perceba. Tu anda curvado, tu está corcunda espiritualmente falando, com algum problema que pesa sobre as tuas costas, dentro de uma linguagem figurada, há 18 anos ou mais, irmão. Você pode ter um problema hoje entranhado na tua vida, que é uma condição governamental de Satã.
E nem por isso você vai andar nem por isso você vai cair com a mão para trás, falando ha, ou manifestar alguma voz estranha, como nós vemos, né, principalmente na Universal, né, entidades malignas se incorporando nas pessoas, e algumas outras denominações. E nem por isso você manifesta isso. Mas você pode estar hoje numa condição de aprisionamento do diabo durante um grande tempo, como essa mulher houve. E você pode ver que ela esperou pacientemente, irmão. Muitos médicos tentaram mexer no problema dela e não conseguiram. Mas ela sabia, ela esperou pacientemente que um dia ela poderia ser liberta. Ou seja, Jesus começou a cura dele com 30 anos, então ela estava há 18 anos. Quando Jesus aproximadamente tinha aí, vamos colocar assim, 12 anos, 13 anos, começou a enfermidade dessa mulher. E depois de 18 anos, Jesus a liberta. E uma coisa que eu quero me prender, irmão, é que aonde hoje está realmente a tua opressão, aquilo que te deixa curvado, irmão, o que tem feito a sua vida se curvar, aonde Satã ainda tem poder sobre a sua vida, os seus tentáculos governamentais, porque, irmão, repito isso, Satanás pode ter aprisionado a tua vida em alguma área, e você sabe disso, aprisionado a sua mente, o seu corpo, as suas vontades, aonde cedo ou tarde você vem a tropeçar nelas. Isso é uma manifestação do governo de Satã. Satanás tinha aprisionado ela há 18 anos e pode ter também aprisionado a sua vida. E um dos pontos também que eu quero me prender é a religião, irmão. Nem todos aqueles ficarão felizes após a sua libertação. Porque você vê que os fariseus não se contentaram com a cura daquela mulher de 18 anos, mas se preocuparam com seus dogmas, com as suas vidas. Você pode ver, irmão, que enquanto você está vivendo essa vida de tropeço, de dúvida, de anseios, de escândalos no seu íntimo, no seu particular, você pode ser liberto amanhã, e nem por isso existir um contentamento daqueles que são à sua volta. Isso também é manifesto. Mas o fator primordial, principal, daquilo que quero me prender é que Cristo possa remover de nossas vidas, irmão, aquilo que realmente ainda tem aprisionado, aquilo que realmente ainda tem trago desânimo, vergonha, nos faz andar curvado muitas das vezes, nos faz andar prostrados. E isso acontece continuamente dentro da igreja. A oração que faço é que Deus realmente venha dar entendimento a você que tem visto esse vídeo, para que você possa sondar aonde isso tem acontecido, aonde é que Satã ainda domina na sua vida, aonde é onde você se prostra e anda prostrado nos ardis, nas artimanhas de Satanás sobre a tua existência. Que Cristo possa nos libertar e que você possa se voltar para Deus profundamente. E um dos pontos principais de Deus estar postando esse vídeo, irmão, é da real intenção do sono que tem afetado a nossa existência. São poucos os homens e mulheres, irmão, que não têm tido coceira nos ouvidos. A Bíblia diz, Paulo falou que nos últimos dias os homens terão coceiras no ouvido, se incomodarão, não vão querer ouvir a verdade. Irmão, quanto problema tem afligido a vida do homem que professa a fé em Deus, não tem rompido, não tem vencido, vira e mexe, tropeça, vira e mexe, repete seus atos de Deus de menino, de adolescente. Isso tem acontecido porque isso é manifesto uma prisão de Satã. Jesus falou, se eu te libertar verdadeiramente, tu serás livre. E eu tenho percebido que nesses dias, irmão, não é a vontade do homem se voltar plenamente para a sua vida para Deus. Entendo o que eu vou te dizer. Muitas das vezes na minha vida eu me peguei questionando na condição que me encontro, às vezes desempregado ou parado, ou fazendo nada. Mas a grande manifestação de Deus foi através da vida dessa mulher corcunda com uma grande eficiência. Tem muitos homens e mulheres, irmão,
de grande posse, que hoje dariam tudo para estar na tua real condição, dependendo de Deus, sendo assistido por Deus, mas não conseguem, porque estão curvados, aprisionados pela sua riqueza, aprisionado pela sua cobiça, pelos seus desejos, seja ele em qual área for e onde for. Então quero que você preste atenção nisso. A viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue, o crucificado ao lado de Cristo, aquele ladrão, a vida dos apóstolos, a vida dessa mulher que andava corcunda 18 anos, a vida do filho daquele homem que vivia se jogando no fogo e na água, a condição que você se encontra hoje, ainda que você não tinha esse entendimento, irmão. Você achava que até hoje a condição que você se encontrava era uma condição posta por Deus e não é. Essa condição que você se encontra hoje pode ser posta pelo inimigo. E nem por isso você vai cair endemoniado. Não entenda endemoniado como uma escravidão de Satanás. A Bíblia fala que aquela mulher de 18 anos vivia curvada, aprisionada por Satã. Mas eu quero te dizer isso, que Jesus quer libertar a nossa vida de todo e qualquer prisão que o diabo tenha nos colocado. Mas primeiro tem que existir um desejo em nós, como dessa mulher de 18 anos assistindo, irmão, querendo aprender de Deus. Mas eu quero te dizer isso, que a condição que você se encontra hoje, por mais triste que seja, por mais decepcionante que seja, é uma condição, irmão, que muitos homens e mulheres queriam estar. Louve a Deus na real situação que tu se encontra. Se você entende que tua vida hoje, irmão, está aprisionada por Satã, rogue a Deus a tua liberdade, a tua libertação. E se você entende que tua vida hoje não se encontra aprisionada por Satã, mas se encontra do jeito que você não concorda, não está concomitante com a sua fé, ou seja, não está de acordo com a sua fé, com aquilo que você entende de evangelho poderoso de Cristo Jesus, rogue a Deus, porque isso também é uma prisão cultural. Estamos, irmão, a sua volta e a minha volta. Quem é que você pode dizer assim, quando eu me converter quero ser igual a ele? Nós não temos mais exemplo de fé, irmão, a quem devemos seguir, a quem devemos caminhar, a quem devemos buscar como exemplo. Que a sua vida e a minha vida possa ser um exemplo. Rompa, tenha um rompimento hoje, um cortar do cordão umbilical do seu antigo eu, do seu antiga existência, da corcunda, da prisão de Satã, da prisão cultural e social. Irmão, se você quer viver um evangelho verdadeiramente dependente de Deus, ame, se alegre na condição que você se encontre hoje, porque Deus tem se utilizado dessa condição para fazer você entender e amá-lo e a ser dependente dele. Passa a ter uma visão correta das coisas de Deus. Passa a ter uma visão plena, mais amadurecida dos feitos de Deus na sua vida. Não aceite, irmão, nenhum tropeço mais na sua existência, seja ele cultural, ou físico, ou moral. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês, que nós podemos hoje estar vivendo uma vida aprisionada pelo diabo, e nem por isso estarmos incorporando demônios em nossa vida, mas uma condição que nós encontramos, que ela possa ser removida em nossas vidas, irmãos, que ela possa ser retirada em nossas vidas, e que nós não venhamos ser um impedimento, irmãos, no operar de Deus na vida de alguém, como foi esses fariseus na sinagoga. Não venhamos isso, irmão. Venhamos ter sabedoria e permitir que seja Deus, sempre Deus em nossa vida. Pense sempre nisso que eu tenho falado, irmão, em outros vídeos que eu tenho postado. Ame a condição que você tem se encontrado hoje, porque tem pessoas que dariam tudo para estar na condição que vocês têm reclamado. Poxa, estou desempregado, estou passando por dificuldade, estou com uma doença. Essa é a condição que Deus colocou para você entender algo. E serás manifesto a glória de Deus. E termino deixando essa palavra. Ninguém queria, irmão, ter um caroço nas costas, mas foi ela que viu a glória de Deus. Ninguém queria ter seu filho morto, mas foi ele que viu a glória de Deus, porque Jesus falava: eu disse a você que se creste veria a glória de Deus. Maria e Betânia oraram e buscaram a Cristo e falaram para Jesus: meu filho, quando Maria e Betânia foi até Jesus, Lázaro ainda estava doente. Jesus esperou 4 dias e Lázaro morreu, e elas falaram: Senhor, se tu vieste, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela,
Eu não falei para ti que só creres verás a glória de Deus? Crê somente. Então a condição que você vê em toda a Bíblia do começo ao fim, Sara era estéril, irmão, e viu a glória de Deus. A condição hoje que não é favorável à tua vida, com certeza a glória de Deus será manifesta no dia de amanhã. Acredite nisso, porque Deus te criou para isso e te colocou nessa condição. E tu verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe.